Já parou para pensar como uma condição tão, mas tão complexa como o autismo foi entendida pela primeira vez? Pois é. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa história fascinante, desde a origem de uma simples palavra até o jeito como a ciência define o autismo hoje em dia. Então, o nosso ponto de partida é essa pergunta, que é a chave de tudo. Como é que se começou a desenhar o mapa de uma condição com tantas facetas? A resposta, olha que curioso, nos leva de volta para uma palavra que no começo queria dizer outra coisa completamente diferente. Antes de virar um diagnóstico, antes de tudo, a palavra autismo servia para descrever uma experiência muito humana, o isolamento. E entender essa origem é o primeiro passo para a gente sacar como as primeiras ideias sobre essa condição foram se formando. Vamos voltar lá para 1911. Um psiquiatra chamado Eugen Bleuler pegou a palavra grega autos, que significa próprio ou si mesmo, e criou o termo autismo. Mas, e aqui tem um ponto super importante, ele não estava descrevendo uma condição nova. Ele usava essa palavra para falar de um sintoma bem específico da esquizofrenia, aquele retraimento social profundo, sabe? Quase como se a pessoa se fechasse no seu próprio mundo. A grande virada de chave na história do autismo acontece mesmo nos anos 40. Foi nessa época que dois pesquisadores, trabalhando cada um no seu canto sem um saber do outro, começaram a ver o autismo não mais como um sintoma, mas como uma síndrome completa. E os nomes deles eram Leo Kanner e Hans Asperger. Essa linha do tempo aqui mostra uma coisa incrível, a coincidência. Depois de Bleuler usar o termo lá em 1911, levou mais de 30 anos para que Kanner, em 1943, e Asperger, só um aninho depois, em 1944, publicassem os estudos que iriam basicamente definir o campo do autismo por décadas. E agora, se prepara para um fato que é de cair o queixo. O trabalho revolucionário do Leo Kanner, aquele que moldou o entendimento sobre o autismo por muito tempo, foi baseado na observação de apenas 11 crianças. É isso mesmo, só 11. Isso mostra o poder que uma observação clínica detalhada e cuidadosa pode ter. Tá, mas o que exatamente esses pioneiros viram? O Kanner, ele focou em crianças que pareciam ter uma dificuldade de nascença para criar laços afetivos e uma necessidade quase obsessiva de que tudo ficasse sempre igual, na mesma rotina. Já o Asperger, por outro lado, ele descreveu crianças com desafios sociais bem parecidos, mas notou que a inteligência e a linguagem delas pareciam mais preservadas. Eram descrições muito próximas, mas com uns detalhes que mais tarde se mostrariam super importantes. O trabalho do Kanner, em especial, foi tão impactante, que ele acabou criando um modelo de diagnóstico. E os elementos centrais desse modelo são a base do que a gente entende sobre o autismo até hoje. Ele basicamente identificou 3 características-chave. E aqui estão os pilares que o Kanner estabeleceu. Primeiro, os desafios na linguagem, que podiam ir desde um atraso para começar a falar até a ausência total de fala. Segundo, uma interação social diferente, marcada por essa dificuldade de se conectar com os outros. E terceiro, a presença de interesses muito específicos e comportamentos repetitivos. Essa tríade, esses 3 pontos, formaram a base do diagnóstico por um tempão. Mas é claro que a ciência não parou por aí, né? Com o passar do tempo, aquela visão do autismo como um único distúrbio começou a se expandir. E aí a gente foi descobrindo uma realidade muito mais ampla e complexa. No começo, a condição era chamada de autismo infantil precoce, e um passo fundamental foi classificar isso como um transtorno invasivo do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Significava que os cientistas estavam reconhecendo que o autismo afetava várias áreas do desenvolvimento da criança e desde cedo. E o mais importante, isso separou de vez o autismo de outros diagnósticos, como a psicose. Para a época, foi um avanço gigantesco. E essa evolução toda nos leva para a visão de hoje. Atualmente, o autismo é entendido como uma síndrome de desenvolvimento complexo. Isso quer dizer que não é uma coisa só, com uma cara só. É um espectro, com muitas causas possíveis e uma variação enorme na forma como se manifesta, com diferentes graus de severidade. Bom, e isso tudo nos traz para os dias atuais. Como é que os manuais de diagnóstico, tipo o DSM-5, definem o autismo agora? Eles se concentram em 2 áreas principais de dificuldade que, de certa forma, ainda lembram as observações originais do Kanner, mas com um nível de detalhe muito maior. A primeira grande área tem a ver com as dificuldades persistentes na comunicação e na interação social. Isso pode aparecer de várias formas, como, por exemplo, pouco interesse em outras pessoas, dificuldade de entender a linguagem que não é falada, gestos, expressões do rosto, ou até limitações para compartilhar os próprios interesses e para entrar em brincadeiras de faz de conta. A segunda área envolve padrões de comportamento, interesses ou atividades que são restritos e repetitivos.
Isso pode se manifestar como manias, interesses super intensos e bem específicos, uma necessidade muito grande de rotina e também as sensibilidades sensoriais, como se incomodar muito com sons altos, luzes fortes ou certos ambientes. E assim, a gente fecha essa jornada. É realmente impressionante ver a trajetória do entendimento sobre o autismo, sair de uma única palavra que descrevia um sintoma para chegar numa síndrome do desenvolvimento super complexa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a gente aprendeu tanta coisa em uns 80 anos desde Kanner e Asperger, o que será que os próximos anos de pesquisa ainda vão nos revelar? Uma coisa é certa, essa história está longe de acabar.